O silêncio de Deus e a jornada da alma quando as tempestades da vida parecem se dissipar, mas deixam para trás um vazio ensurdecedor. Muitos se perguntam: por que Deus não fala comigo? É uma pergunta sincera, carregada de dor, mas também de uma busca por propósito. O silêncio de Deus não é indiferença. Ele é muitas vezes um chamado para o mais profundo encontro com a alma. Imagine-se no deserto, um lugar vasto e aparentemente sem vida. No entanto, o deserto não é apenas um espaço de vazio. Ele é um lugar de preparação, purificação e, acima de tudo, de encontro. Quando Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, Ele não fez isso para abandoná-los, mas para moldá-los. O silêncio se tornou o pano de fundo onde sua voz finalmente seria ouvida com clareza. Esse silêncio pode ser aterrador. Nos acostumamos tanto ao barulho das vozes ao nosso redor, das notificações no celular, até mesmo dos nossos próprios pensamentos inquietos, que quando tudo se cala, nos sentimos perdidos. Mas o silêncio de Deus é como a quietude, antes de uma sinfonia. É o espaço onde Ele nos prepara para ouvir as notas mais sublimes de sua mensagem. Percepção errada do silêncio muitos veem o silêncio como abandono. Se Deus me ama, por que Ele não me responde agora, quando mais preciso dele? Mas e se o silêncio fosse na verdade um gesto de amor? Como um pai que observa seu filho lutar para aprender a andar sem segurar sua mão a cada tropeço, Deus também nos permite passar por períodos de silêncio para que possamos crescer. Salmo 4, 6 e 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta passagem não é apenas um convite, é um comando. Deus nos chama para parar, para silenciar nossos medos, nossos planos, nossas inquietações e reconhecer sua presença. No silêncio Ele não está ausente, Ele está mais próximo do que jamais imaginamos. Momentos de silêncio na Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram o silêncio de Deus. Jó, por exemplo, clamou do fundo de sua dor, buscando respostas que pareciam nunca chegar. Mas no final, o silêncio foi quebrado por uma manifestação divina que revelou a soberania e o amor de Deus. E o que dizer de Jesus no jardim do Getsêmani? Em sua agonia, Ele orou fervorosamente, mas enfrentou o silêncio do Pai. Foi nesse silêncio que Jesus encontrou força para cumprir o propósito maior, a redenção da humanidade. A transformação que o silêncio traz. O silêncio é muitas vezes uma oportunidade de transformação. Ele nos força a encarar nossas vulnerabilidades, a lidar com perguntas que evitamos e a buscar respostas que só podem ser encontradas no profundo da nossa alma. É no silêncio que aprendemos a confiar não naquilo que sentimos, mas naquilo que sabemos, que Deus é fiel, mesmo quando não conseguimos perceber sua mão em nossas vidas. Silêncio também nos ajuda a distinguir a voz de Deus do barulho do mundo. Quando tudo ao nosso redor está calmo, conseguimos ouvir aquele sussurro suave que nos lembra: eu estou com você. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. O convite ao silêncio. Este capítulo termina com um convite. Em vez de temer o silêncio, abrace-o. Use esses momentos para orar, para meditar nas Escrituras, para simplesmente estar na presença de Deus sem dizer uma palavra. Lembre-se de que até o silêncio pode ser uma forma de adoração. Deus não nos abandona no silêncio. Ele nos prepara, nos molda e, eventualmente, nos revela algo que não poderíamos compreender de outra forma. Se este capítulo ressoou com você, continue comigo nesta jornada. Nos próximos capítulos exploraremos como podemos encontrar força, propósito e direção em meio ao silêncio de Deus. O propósito escondido no silêncio quando o silêncio de Deus parece dominar nossos dias. É natural questionar: por que isso está acontecendo comigo? Muitos de nós buscamos respostas imediatas, alívio instantâneo, mas esquecemos que o silêncio também tem um propósito. É nesse espaço entre o clamor e a resposta que Deus trabalha em nós de forma mais profunda, muitas vezes invisível aos nossos olhos. A tentação de desistir à espera pode ser exaustiva. No silêncio, pensamentos como Deus me esqueceu ou não sou digno de sua atenção surgem com força. Mas lembre-se, a ausência de som não é ausência de ação. Pense na semente enterrada na terra. Durante dias, semanas ou até meses, ela parece estar adormecida, mas sob a superfície, um processo poderoso está acontecendo. Raízes estão se formando, força está sendo acumulada, e em breve, um broto romperá o solo. Assim é conosco no silêncio. Deus está construindo algo em nossas almas, algo que talvez só se manifeste quando estivermos prontos. E estar prontos, muitas vezes, exige que enfrentemos as partes mais difíceis de nós mesmos, menos nossas dúvidas, medos e impaciências. Exemplo de Joséia. História de José, no Antigo Testamento, é um poderoso exemplo de como Deus age em silêncio. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele passou anos na prisão. Aparentemente esquecido por Deus, mas aquele período não foi um desperdício.
foi uma preparação. Deus usou aquele tempo para moldar o caráter de José, ensiná-lo a liderar e prepará-lo para o propósito maior que ele tinha reservado: salvar uma nação da fome. José poderia ter desistido. Ele poderia ter deixado a amargura consumir seu coração. Mas em vez disso, ele confiou. Mesmo quando parecia que Deus estava ausente, José acreditou que havia um plano em ação. Confie na obra invisível assim como José. Somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O silêncio é muitas vezes a maneira de Deus nos lembrar de que Ele está no controle. E em vez de buscarmos respostas imediatas, somos convidados a descansar na confiança de que Ele está operando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. O papel da fé no silêncio. A fé não é apenas acreditar em Deus quando Ele fala, é acreditar nele mesmo quando Ele está em silêncio. É a confiança de que mesmo no aparente vazio, Ele está presente e ativo. Pense em um artista pintando um quadro. Enquanto o pincel desliza sobre a tela, a obra pode parecer incompleta ou até confusa. Mas, com o tempo, o propósito de cada pincelada se torna claro, revelando uma obra-prima. O silêncio de Deus é como essas pinceladas iniciais. Pode parecer que nada está sendo feito, mas quando olhamos para trás, percebemos que cada momento de espera contribuiu para algo maior e mais belo. Aprendendo a ouvir de novas maneiras no silêncio. Deus nos chama a ouvir de formas que talvez nunca tenhamos considerado. Ele fala através da natureza, das escrituras, de outras pessoas e até mesmo do nosso próprio coração. Às vezes estamos tão focados em ouvir uma resposta audível que ignoramos as muitas maneiras como Ele já está se comunicando conosco. É aqui que entra a prática da quietude. Em vez de lutar contra o silêncio, podemos aprender a abraçá-lo. Podemos usar esse tempo para meditar em Sua palavra, refletir sobre Suas promessas e simplesmente estar na Sua presença. Muitas vezes, é nessa quietude que encontramos a paz. Que o tonto buscamos o convite para prosseguir-se. Você está enfrentando o silêncio de Deus agora. Saiba que não está sozinho. Muitos dos maiores heróis da fé enfrentaram períodos semelhantes, mas eles não desistiram. Eles confiaram, perseveraram e, eventualmente, viram o propósito de Deus se revelar. Este capítulo termina com um desafio. Em vez de resistir ao silêncio, use-o como um tempo de preparação. Confie que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo que você não veja os resultados agora. E, acima de tudo, lembre-se de que Ele nunca te abandona. O silêncio pode parecer um fim, mas é, na verdade, o começo de algo extraordinário. Nos próximos capítulos, exploraremos como encontrar direção e propósito em meio ao silêncio de Deus e como essa experiência pode nos transformar para sempre. Fique comigo nesta jornada. Há muito mais a descobrir. Enxergando a luz na escuridão. O silêncio de Deus pode ser comparado a uma noite sem estrelas, onde o vazio parece engolir a esperança e o medo ameaça sufocar a fé. Mas é justamente na escuridão mais profunda que as sementes da transformação são plantadas. O terceiro capítulo da nossa jornada mergulha nesse paradoxo. Como, no aparente abandono, encontramos a presença mais íntima de Deus. A escuridão como ferramenta de aprendizado. A ausência de respostas pode ser um espaço de aprendizado. Imagine a experiência de caminhar em um túnel escuro. À medida que você avança, seus olhos começam a se ajustar e você passa a perceber nuances antes invisíveis. Da mesma forma, no silêncio de Deus aprendemos a enxergar além do óbvio, a ouvir sua voz nas sutilezas da vida. Na Bíblia encontramos Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamando desesperadamente: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Salmos 13. Davi experimentou períodos de grande escuridão e solidão. Mas esses momentos o levaram a compor os salmos, reflexões profundas que têm guiado milhões de fiéis ao longo dos séculos. A escuridão não o derrotou, ela o transformou. O convite. Ao introspecção no silêncio, Deus nos convida a olhar para dentro. Muitas vezes estamos tão ocupados buscando respostas externas que ignoramos as questões internas. Quem somos sem os ruídos da vida? O que resta quando tudo que nos distrai? Essas são perguntas difíceis, mas essenciais. Certa vez, um jovem ansioso buscou um sábio para entender por que Deus estava em silêncio. O sábio o levou até um lago tranquilo e pediu que ele observasse a superfície da água. Quando olhou, viu apenas agitação. Isso é a sua mente, disse o sábio. Depois de algum tempo, a água ficou imóvel e o jovem pôde ver seu reflexo com clareza.
E isso é o que acontece quando você aprende a esperar em Deus no silêncio. Encontrando propósito na espera. A espera não é um castigo, mas uma ferramenta divina para moldar nosso caráter. Quando Deus parece distante, Ele pode estar nos preparando para algo maior do que podemos imaginar. Pense em uma flecha sendo puxada para trás no arco. Quanto mais ela é tensionada, maior será a força e a distância alcançadas quando liberada. Assim também acontece conosco. O profeta Isaías declarou: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 4:0-31. O segredo está na espera. Uma espera passiva, mas uma espera ativa, cheia de confiança e fé. Os pequenos milagres do silêncio, embora o silêncio possa parecer vazio, ele está repleto de pequenos milagres. Talvez não sejam respostas grandiosas ou mudanças dramáticas, mas são momentos sutis que nos lembram de que Deus está presente. Uma palavra encorajadora de um amigo, uma brisa suave que traz paz, ou mesmo um versículo que salta da página a menos, tudo isso são sinais de que Deus está trabalhando. É importante estarmos atentos, em vez de focarmos apenas na ausência da resposta que queremos. Podemos aprender a agradecer pelas manifestações diárias de sua graça. A gratidão é uma chave poderosa para abrir os olhos espirituais e perceber a luz. Mesmo na escuridão, caminhando juntos na noite, uma das grandes lições do silêncio de Deus é que nunca estamos sozinhos. A comunidade de fé é um presente que nos ajuda a atravessar os períodos mais difíceis. No Novo Testamento, vemos os primeiros cristãos enfrentando perseguições e desafios imensos. Mas eles perseveraram porque caminharam juntos, eles se encorajavam mutuamente, compartilhavam recursos e oravam uns pelos outros. Podemos encontrar forças ao nos conectarmos com outros que também enfrentam períodos de silêncio. Compartilhar nossas histórias, ouvir as experiências de outros e orar em comunidade são formas de lembrar que a escuridão é passageira e a luz sempre vence. O resplendor que virá se você está enfrentando o silêncio de Deus agora. Lembre-se de que a escuridão nunca é eterna. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, experimentou um momento de angústia tão profundo que clamou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mateus 2:6-39. Mas ele também confiou no plano divino, mesmo sem ver a glória que o vi. 3 dias depois da escuridão do Calvário, a luz da ressurreição brilhou para sempre. O silêncio pode ser o prelúdio de algo maravilhoso. Pode ser o espaço onde Deus está preparando não apenas uma resposta, mas uma revelação que transformará sua vida. Permita-se confiar, mesmo sem entender, e saiba que a escuridão é apenas o pano de fundo para o brilho da luz divina. Próximos capítulos, exploraremos como o silêncio de Deus pode nos conduzir a uma nova intimidade com Ele e nos ensinar a viver com um propósito renovado. Não desista menos, a jornada ainda reserva surpresas divinas. O abraço da intimidade divina nos momentos de silêncio divino. Algo notável pode acontecer. Uma transformação que nos conduz a uma nova profundidade na relação com Deus. Este capítulo trata do poder da intimidade que se revela na ausência de palavras, onde o coração humano encontra o coração divino em uma conexão que transcende o entendimento. O silêncio que aproxima. Imagine a relação entre dois amigos muito próximos. Muitas vezes, não é necessário dizer nada para que um entenda o que o outro sente. A intimidade é tal que um olhar, um gesto ou até o silêncio compartilhado carrega significados profundos. Assim também é com Deus. O silêncio pode ser a maneira de Deus nos chamar para mais perto. Ele nos convida a nos assentarmos à sua presença, sem pressa, sem exigências, apenas para estar com Ele em um mundo frenético, onde somos constantemente bombardeados por estímulos. O silêncio divino pode ser uma pausa sagrada, uma oportunidade de descanso na sombra do Altíssimo. Os lugares secretos do coração. A intimidade verdadeira acontece nos lugares secretos do coração. Jesus ensinou: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Mateus 6:6. Esses lugares secretos não são necessariamente físicos, mas espirituais. São momentos em que nos despimos de nossas máscaras, abandonamos nossas defesas e nos apresentamos a Deus em nossa autenticidade mais pura. No silêncio, aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando não ouvimos suas palavras. É aqui que a fé é refinada. Como o ouro que passa pelo fogo para se tornar mais puro, nossos corações são purificados no silêncio, removendo dúvidas, medos e orgulhos que nos afastam de uma relação mais profunda com Ele e escutando com o coração. Em períodos de silêncio, a linguagem de Deus muda. Ele deixa de falar aos nossos ouvidos e começa a falar ao nosso coração. Essa é uma comunicação que não depende de palavras.
É uma sensação de paz que não pode ser explicada. Uma convicção de que Ele está presente mesmo quando não vemos sinais claros. Santa Teresa de Ávila, uma das grandes místicas cristãs, descreveu essa experiência como uma oração de quietude. Ela dizia que é no silêncio interior que a alma se une a Deus de maneira mais íntima. Essas palavras nos lembram que, em vez de resistirmos ao silêncio, podemos abracá-lo como um presente que nos leva a uma comunhão mais profunda. Testemunho de Jó. A história de Jó é um exemplo poderoso de como o silêncio de Deus pode moldar nossa intimidade com Ele. Jó perdeu tudo: sua família, suas riquezas, sua saúde. Em sua angústia, ele clamou a Deus, mas recebeu silêncio como resposta. Apesar disso, ele não desistiu. Em vez de afastar-se, Jó continuou a buscar Deus, questionando, lamentando, mas nunca abandonando sua fé. No final, Deus respondeu a Jó de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Ele não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas revelou sua glória de maneira tão poderosa que Jó disse: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Jó 42:5. O silêncio não foi o fim, foi o caminho para uma visão mais clara e íntima de Deus. Linguagem do amor. A intimidade com Deus é construída no amor, e o amor verdadeiro não depende de palavras. Assim como um pai pode segurar seu filho pequeno em silêncio, transmitindo segurança e carinho, Deus nos segura em seu abraço invisível. Mesmo quando não ouvimos sua voz, essa intimidade nos transforma. Ela muda a maneira como vemos a nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor. Ela nos enche de compaixão, coragem e propósito. E, talvez o mais importante, ela nos dá a certeza de que somos amados incondicionalmente, independentemente das circunstâncias. Um chamado à confiança a Deus nos chama a confiar nele no silêncio, sabendo que Ele está trabalhando mesmo quando não podemos ver ou compreender. Essa confiança é a base de uma relação íntima com Ele. É uma fé que diz: "Eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que Tu és bom e eu confio em Ti." Os próximos capítulos explorarão como essa intimidade nos prepara para viver com propósito e como podemos encontrar significado em cada momento, mesmo nas provações. Que você continue a caminhar nesta jornada, com o coração aberto para a presença de Deus. Mesmo no silêncio, a transformação na fornalha do silêncio. Há momentos em que o silêncio de Deus não apenas testa nossa fé, mas também atua como um processo de refinamento. Esse capítulo explora como as temporadas de silêncio nos moldam, transformando nosso caráter, fortalecendo nossa espiritualidade e preparando-nos para propósitos maiores. O silêncio como um convite à reflexão. Silêncio é como um espelho. Ele nos força a olhar para dentro, confrontando partes de nós mesmos que normalmente evitamos. Sem distrações externas, somos levados a refletir sobre quem somos, nossas motivações e onde colocamos nossa confiança. É nesse espaço que Deus, embora possamos não perceber, Ele está usando o silêncio para revelar áreas de nossa vida que precisam ser curadas, corrigidas ou entregues. Assim como um escultor remove pedaços de pedra para revelar a obra-prima escondida, Deus utiliza o silêncio para moldar nossa alma. A fornalha do refinamento, a metáfora da fornalha, é usada frequentemente nas Escrituras para descrever processos de transformação. O profeta Malaquias escreveu: "Ele se assentará como um refinador e purificador de prata." Malaquias 3. Assim como o fogo refina o metal, removendo impurezas, o silêncio de Deus pode nos purificar. Esse refinamento é desconfortável, expõe nossas fraquezas, medos e inseguranças. Porém, é nesse desconforto que somos fortalecidos. Aprendemos a confiar em Deus, não por causa do que Ele faz, mas por quem Ele é. Nosso amor por Ele se torna mais profundo e genuíno. Histórias de transformação. Considere a história de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Durante esse tempo de aparente silêncio divino, Moisés foi transformado de um príncipe egípcio impulsivo em um líder humilde e obediente. O silêncio foi uma preparação para o chamado extraordinário que estava por vir. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que, após sua conversão, passou anos em reclusão antes de iniciar seu ministério. Esse tempo de silêncio foi crucial para que ele se aprofundasse em sua fé e se preparasse para enfrentar os desafios de levar o evangelho ao mundo. A renovação da mente. O silêncio também nos dá a oportunidade de renovar nossa mente. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação acontece quando nos afastamos do barulho e permitimos que Deus nos fale de maneira mais profunda. No silêncio, podemos reavaliar nossos valores, prioridades e crenças. Deus nos mostra áreas onde fomos influenciados pelo mundo e nos chama a um padrão mais elevado.
É uma chance de alinhar nossos pensamentos com os pensamentos dele, permitindo que sua verdade nos molde. A persistência no processo, a transformação no silêncio exige persistência. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus opera em seu tempo perfeito. O silêncio nos ensina paciência, uma virtude que é essencial para nosso crescimento espiritual. Isaías 4:0-31 nos lembra: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A espera no silêncio não é passiva, mas ativa. É uma espera cheia de esperança, confiança e expectativa. O fruto da transformação quando permitimos que Deus nos transforme no silêncio. O fruto dessa transformação, tornamo-nos mais compassivos, humildes e resilientes. Nossa fé é fortalecida e nosso caráter reflete mais claramente a imagem de Cristo. Essa transformação não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para que possamos impactar o mundo ao nosso redor. Deus nos molda para que possamos ser instrumentos em suas mãos, levando luz e esperança aos outros. Preparação para o propósito. O silêncio de Deus não é um fim em si mesmo. Ele é uma preparação para algo maior. Assim como Moisés foi chamado para libertar Israel, e Paulo foi enviado para pregar aos gentios, Deus está preparando você para um propósito único e significativo. Os próximos capítulos explorarão como podemos discernir esse propósito e caminhar nele com confiança. Lembre-se de que mesmo quando não ouvimos Deus falar, Ele está trabalhando em nós e por meio de nós. Este é o poder transformador do silêncio divino, encontrando propósito na jornada do silêncio, a jornada no silêncio de Deus. Embora muitas vezes dolorosa e cheia de incertezas, não é vazia. Muito pelo contrário, ela é repleta de significado, ensinamentos e uma preparação profunda para que possamos cumprir o propósito divino em nossas vidas. Neste capítulo, vamos refletir sobre como descobrir e abraçar esse propósito mesmo em meio à espera, e como o silêncio pode se tornar o terreno fértil onde a semente do nosso chamado germina. É natural que, quando estamos imersos no silêncio de Deus, nossa alma anseie por clareza, por uma palavra, por um sinal que nos guie. Mas por vezes Deus nos chama a caminhar pela fé, sem ver o caminho inteiro à frente. É nesse caminhar que crescemos, e é nesse processo que nosso propósito começa a se revelar, não em grandes e imediatas revelações, mas em pequenos passos de confiança, em decisões de fé, em momentos cotidianos onde escolhemos a esperança e a perseverança. O silêncio divino não é uma pausa vazia, mas um convite para nos aprofundarmos em quem somos e no que Deus nos chamou para ser. É uma oportunidade para cultivarmos uma intimidade mais profunda com Ele, para aprendermos a ouvir a voz do Espírito na quietude do nosso coração e para alinhar nossas vontades à vontade perfeita de Deus. Durante esse tempo, muitos se perguntam: qual é o meu propósito? Por que Deus parece estar me silenciando? Essas perguntas são legítimas e refletem a inquietude da alma humana diante do mistério divino. Porém, a resposta para essas dúvidas não está em um momento dramático, mas em um compromisso contínuo de confiar, de amar e de se deixar moldar. É importante entender que o propósito que Deus tem para nós nunca está dissociado da transformação interior. Antes de cumprir o chamado, Ele nos transforma. Antes de nos usar como instrumentos de luz, Ele nos purifica. O silêncio é esse espaço sagrado, onde somos lavados, curados e preparados para ser canal da graça divina no mundo. Ao contemplar a natureza desse propósito, é vital lembrar que ele não precisa ser grandioso aos olhos do mundo para ser significativo aos olhos de Deus. Muitas vezes, o propósito se manifesta nas ações simples e silenciosas, menos no cuidado com o próximo, no serviço humilde, na oração constante, no testemunho de fé, nas pequenas situações do dia a dia. Em muitas passagens bíblicas vemos que Deus escolheu pessoas comuns, muitas vezes imperfeitas, para cumprir seus planos extraordinários. Abraão, uma pessoa que enfrentou dúvidas. Davi, um pastor que enfrentou gigantes. Maria, uma jovem simples escolhida para ser mãe do Salvador. Todas essas histórias nos ensinam que o propósito divino se revela quando estamos disponíveis, dispostos a seguir mesmo sem entender tudo. É no silêncio que aprendemos a escutar essa chamada interior. E a escuta é o primeiro passo para a ação. Deus não apenas espera que ouvimos, mas que respondamos com coragem e fé. À medida que nos entregamos a Ele, ainda que sem ver o caminho inteiro, o propósito começa a tomar forma em nosso coração. Outro aspecto essencial para encontrar propósito no silêncio é cultivar a gratidão. É possível encontrar motivos para agradecer mesmo nas horas difíceis. A gratidão abre a porta para a alegria, para a esperança renovada e para a paz que excede todo entendimento.
Ela nos ajuda a focar no que Deus já fez e está fazendo, e não apenas no que parece estar faltando. A prática da gratidão nos ajuda a perceber que o silêncio não é sinal de abandono, mas sim de um amor que nos sustenta mesmo quando não o percebemos claramente. É um amor paciente, que respeita nosso tempo e nosso ritmo, e que trabalha em nós para nosso bem maior encontrar propósito na jornada do silêncio. Também envolve o exercício da paciência, menos uma virtude que é cultivada no coração daquele. Como foi dito anteriormente, a espera ativa é cheia de esperança. Ela não é resignação, mas uma postura de quem crê que Deus está no controle. Mesmo quando tudo parece estar em pausa, para cultivar essa paciência, é necessário manter o foco na fé e na oração. A oração é a linha direta com Deus, o canal onde podemos derramar nosso coração, expressar nossa dor, mas também ouvir a sua voz de consolo e encorajamento. Mesmo que não recebamos respostas imediatas, a oração nos mantém conectados ao divino, fortalecendo nossa alma para a caminhada. Por fim, ao refletir sobre o propósito no silêncio, lembremos que não estamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia e nosso amigo fiel que nos acompanha em cada passo dessa jornada. Ele nos ajuda a discernir, a entender e a abraçar o caminho que Deus tem para nós. O silêncio, por mais desafiador que seja, é um presente divino que nos aproxima da essência do nosso chamado. É a fornalha onde nossa fé é refinada, nosso caráter é moldado e nossa alma é preparada para ser luz em meio às trevas do mundo. Portanto, abrace esse tempo. Confie que mesmo quando não vê, Deus está trabalhando em você e por meio de você. Seu propósito é real, é belo e é eterno, e ele florescerá no tempo certo. Na plenitude do amor divino, que este capítulo seja um lembrete profundo de que, na jornada do silêncio, a esperança é a âncora da alma. Continue firm, com o coração aberto e a fé renovada, pois o propósito que Deus tem para você é maior do que qualquer dúvida, e mais forte do que qualquer silêncio. A luz que surge após o silêncio, renascimento e fé renovada ao chegarmos ao final desta jornada, é tempo de refletir sobre tudo o que foi vivido no silêncio de Deus e, sobretudo, sobre o que surge após esse tempo de espera, de provação e de intimidade profunda com o Criador. Este capítulo é um convite para olhar para frente com fé renovada, para acolher o renascimento que brota quando escolhemos permanecer fiéis, mesmo sem respostas imediatas, quando aprendemos a transformar o silêncio em canção de esperança. Silêncio não é a ausência definitiva, mas uma pausa divina, um momento onde tudo parece calar, mas onde a alma é preparada para uma nova aurora. Aqueles que atravessam esse deserto interior com coragem e entrega, sabem que, além da noite mais escura, sempre vem um amanhecer. A promessa do Senhor é clara. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 13:17-18. Justamente nessa promessa que repousa nossa esperança. O silêncio não é o fim. É a espera pelo mover de Deus que nos surpreenderá. É a preparação do coração para o que Ele já planejou, para aquilo que nos fará florescer em frutos abundantes quando o silêncio se quebra. Muitas vezes nos surpreendemos com a beleza que vem após a espera. Pode ser uma nova oportunidade, uma cura interior, um chamado renovado, ou simplesmente a paz profunda de quem sabe que Deus esteve ali o tempo todo, mesmo quando não sentíamos sua presença. Essa experiência transforma não apenas nosso destino, mas também nossa essência. É comum que, ao final do silêncio, surjam questionamentos. Por que demorei tanto? Será que estou preparado para o que vem agora? E a resposta está na confiança. A confiança que nasce do relacionamento com Deus, construída tijolo por tijolo naqueles momentos de solidão e oração. Essa confiança não se baseia em certezas imediatas, mas na fidelidade de Deus, que o geme nos abandona. O renascimento após o silêncio é um chamado à coragem. Coragem para avançar mesmo diante do desconhecido, para abraçar o novo com o coração aberto, para ser luz onde antes havia dúvida. É um convite para sermos testemunhas vivas do amor de Deus, para espalhar a esperança que brotou dentro de nós. Ao mesmo tempo, este renascimento nos lembra que a caminhada espiritual é contínua. O silêncio pode retornar. Novas provas virão, mas agora temos uma base sólida, menos a fé fortalecida pela experiência da espera e do silêncio. Essa base nos sustentará nos dias difíceis, nos momentos de incerteza, e nos impulsionará a continuar buscando o rosto de Deus com um coração sincero e apaixonado. Que possamos então ser como a árvore plantada junto às águas, que o estende suas raízes para o bem, que não teme quando vem o calor, e que no tempo certo dá fruto. Salmo 1. O tempo do silêncio foi o momento onde nossas raízes cresceram mais fundo, e agora estamos prontos para florescer.
Não se esqueça de que cada passo dado na fé tem um propósito divino, mesmo que não o compreendamos agora. Deus está trabalhando em você e através de você, usando sua história para inspirar e transformar vidas. Seu testemunho, construído no silêncio, será fonte de luz para muitos que passam por lutas semelhantes. Neste momento de encerramento, quero deixar um convite especial para que você se permita continuar caminhando com Deus com fé, esperança e amor. Que nunca lhe falte a coragem para enfrentar os silêncios e a paciência para esperar o mover divino. Lembre-se também de que você não está sozinho. Somos uma comunidade de fé, unidos por essa experiência comum, caminhando lado a lado, mesmo que distantes fisicamente. Que este vídeo seja um farol em sua jornada, um lembrete constante de que Deus ama você profundamente e está ao seu lado antes do finalize. Quero fazer um convite especial para que você se inscreva no canal Divina Sabedoria. Ao se inscrever, você recebe não apenas conteúdos que fortalecem sua fé, mas uma palavra amiga que alimenta sua alma, uma comunidade que apoia sua caminhada espiritual e um lembrete diário de que nunca estamos sozinhos nessa jornada com Deus. Inscreva-se agora para receber essa luz na sua vida, para manter seu coração sempre aberto ao amor divino e para caminhar com esperança renovada, mesmo nos momentos de silêncio. Juntos, vamos crescer na fé e no amor, descobrindo a sabedoria que transforma vidas, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, se inscrever agora no canal Divina Sabedoria. Aqui você encontrará palavras de fé, esperança e força para sua caminhada diária. Inscreva-se para nunca se sentir sozinho, para fortalecer sua alma e receber luz nos momentos de silêncio. Junte-se a nós e permita que a sabedoria divina transforme sua vida. Clique no botão e faça parte dessa família de fé.